Oi, pessoal! Vamos dar então continuidade à nossa aula de estrutura química de moléculas orgânicas. Lembra que na última aula eu falei que a gente ia falar a partir desse momento sobre a mecânica quântica? Pois bem, em 1926, uma nova teoria de estrutura atômica e molecular foi desenvolvida de forma independente por três cientistas: Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg e Paul Dirac. Essa teoria, chamada de mecânica ondulatória por Schrödinger e mecânica quântica por Heisenberg, tornou-se a base a partir da qual derivamos nosso entendimento moderno de ligações das moléculas. A formulação feita por Schrödinger é a que é mais frequentemente utilizada pelos químicos. Schrödinger ele propôs uma equação que contém os termos onda e partícula, que é essa equação que a gente observa aqui do lado. Ela é representada pela letra grega π e nos dá, no caso, nos remete diferentes funções de ondas, das quais a gente já conhece lá da química geral, tá? Que são essas funções de ondas aqui que nos dão os números quânticos, certo? A gente tem que ficar atento ao seguinte, que essa equação, ela nos dá, na verdade, ela é uma ferramenta que nos possibilita obter duas propriedades importantes. A primeira é a energia associada com o estado do elétron e a segunda seria a probabilidade relativa de um elétron ocupar lugares específicos nos subníveis. Então, pessoal, a função de onda, ela vai nos fornecer, no caso, o contorno da nuvem eletrônica, que seriam os orbitais. Lembre que a partir desse momento eu quero que vocês voltem lá no material didático de vocês de Química Geral, que é para vocês recordarem alguns termos e expressões que a gente já aprendeu a respeito de orbitais, a respeito do que seriam esses números quânticos principais, tá? Então, quando a gente vai calcular para um ponto específico no espaço com relação ao núcleo, utilizando a equação de onda, ela vai nos fornecer valores positivos e negativos, que aqui a gente vai chamar de sinais de fase, tá? Então, pessoal, olha para essa figura aqui abaixo. Imagina que a gente tem isso aqui é um lago, e essa linha tracejada é o nível médio do lago. E a gente tem a formação de ondas, certo? À medida que ela se move, a onda ela vai ter cristas e depressões. Essa região que está acima do nível médio do lago, que está rasurada em verde, a gente vai falar que é a crista, tá? E ela recebe uma função de onda positiva. E essa que está abaixo é a depressão, que está pintada aqui de laranja. E ela recebe um sinal de onda, no caso, negativo. A magnitude relativa de π estará relacionada com a distância que a onda sobe acima ou desce abaixo do nível médio do lago. E isso a gente chama de amplitude. Nos locais onde a onda está exatamente ao nível médio do lago, a função de onda será zero. Um lugar desse tipo é chamado de nó. Contudo, até esse momento, a proposta de Schrödinger ela já não estava mais satisfazendo todos os usuários da mecânica quântica. Então surgiu aqui o Max Born, que ele apontou que o quadrado da função de onda ela poderia nos fornecer a probabilidade de se encontrar o elétron. Então a gente passa a ter agora a densidade eletrônica de um átomo. Então a gente passa a ter uma região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então se a gente olhar para cá, para essas figuras que estão representadas aqui, são as figuras dos orbitais S e P, a gente vai observar que agora, utilizando os gráficos de função de onda ao quadrado, a gente vai gerar estruturas, né? No caso, estruturas em 3 dimensões para os orbitais atômicos, S, P e D, que são aqueles que vão ser utilizados para a gente montar as estruturas atômicas. Então, nas representações que a gente tem aqui, a gente tem essa primeira, que é do orbital 1s. Observa que ele é só uma circunferênciazinha, né? Um círculo. A de 2s é parecida, contando agora a gente tem uma região com uma amplitude negativa aqui no meio, lembra lá que a gente tem aquele sinal de π negativo, é uma região agora de menor probabilidade, provavelmente de se encontrar o elétron, que é isso que significa pra gente, mas a gente vai discutir mais à frente o que é que essas representações, o que é que esses desenhos significam, certo? Que aqui é o orbital 2s, aqui do lado a gente tem um orbital 2p puro, na qual ele não está hibridizado, e aqui do lado a gente tem um orbital 2p já hibridizado, então ele mostra uma estrutura um pouquinho diferente, tá? Agora a gente tem formação de alguns lóbulos, certo? Um orbital, ela é uma região do espaço em que a probabilidade de encontrar um elétron é grande. Então essas representações aqui, elas mostram as regiões no espaço em que a gente pode encontrar um elétron, tá? Esses volumes aqui, eles têm uma porcentagem de probabilidade. Então, provavelmente, a gente tem uma porcentagem que varia aqui entre 90% a 95% do tempo.
Ó, observa aqui que os sinais mais e menos, eles não implicam na maior e nem na menor probabilidade de se encontrar o elétron, não, tá? Uma vez que, se a gente for olhar, o quadrado da função de onda, ela é elevado a 2, né? Essa função de onda. Então, qualquer valor negativo que é elevado ao quadrado, ele se torna positivo. Então, isso não tem valor, não tem um significado para a gente em termos numéricos. A gente vai ver mais à frente o que esses sinais de menos e de mais, elas se aplicam. Quando a gente estiver trabalhando já com as formações de ligações covalentes, certo? Pessoal, eu sei que é importante a gente estar falando sobre os orbitais atômicos, mas vamos agora tentar resgatar um pouquinho daquilo que a gente já veio discutindo no início das nossas aulas, que é a respeito da formação das ligações covalentes. Vamos tentar pegar aqui, então, esse exemplo da molécula do hidrogênio. Olha para esse gráfico aqui. Gente, olha para o gráfico e vê que aqui, por exemplo, desse lado esquerdo, né, a gente tem a energia potencial, tá? E que aqui do lado a gente tem os átomos de hidrogênio. Se a gente for olhar aqui, a gente vai observar o quê? Que a gente tem os dois átomos de hidrogênio a uma distância na qual não há formação de ligação, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem uma energia, só que essa energia está associada a cada átomo de forma separada. À medida que esses dois átomos eles começam a se aproximar, a gente vai ver que vai aumentar a atração entre eles, a gente vai começar a surgir a ligação entre eles. Vai chegar no momento na qual não vai mais haver a liberação de energia, e lembra que a gente já falou disso. Se não recordar, volta lá para a nossa primeira aula, tá? Vai chegar no momento em que a gente não tem mais liberação de energia. Então, a gente vai ter o quê? A formação da ligação, tá? Então, é nesse momento que a gente tem a situação mais estável, que é onde há a formação de ligação entre esses dois hidrogênios. Tá? Ó, vai chegar um momento que se a gente, por exemplo, aproximar mais esses dois núcleos, a repulsão deles vai ser maior e, no caso, eles vão ocorrer o quê? Vai ocorrer um aumento de energia do sistema, tá? Então, é onde que ocorre aquela repulsão, tá? Existem alguns problemas que estão associados com a formação de ligação que a gente precisa recordar. Então, nesse momento, eu peço que vocês agora vão atrás do conhecimento que vocês já obtiveram em Química Geral do princípio de incerteza de Heisenberg. Então, eu quero que vocês vão lá e recordem o que esse princípio falava. Ele vai falar a respeito da posição, do momento, como que os elétrons se encontram em cada um desses átomos. Então, se a gente for utilizar agora os conceitos de orbitais para mostrar como é que ocorre a formação dessa ligação covalente entre esses dois átomos de hidrogênio, a gente vai observar que cada átomo desse hidrogênio ele possui um orbital atômico do tipo 1s e que eles vão se sobrepor. Quando eles estão em mesma fase, que a gente fala assim, né, estão em fase, a gente vai ter a formação de um orbital molecular. E aí, os elétrons que estavam presentes em cada um desses átomos, eles vão se concentrar para formar uma ligação, que é a ligação covalente. Então, a gente fala que agora a gente tem uma região de densidade, né, de concentração desses elétrons, que seria, no caso, essa região entre esses átomos, certo? No entanto, se esses dois orbitais atômicos eles estiverem em fases diferentes, né, estiverem fora de fase, que é como a gente fala, a gente vai ter a formação de um orbital molecular antiligante, que é o qual que vai representar quando não há formação de ligação, certo? Pessoal, se a gente olhar aqui para essa figura, né, a gente vai ter, por exemplo, supomos que essas ondas aqui elas sejam os nossos orbitais atômicos. E eles vão ser representados em situações em que eles vão estar na mesma fase e em fases opostas. Lembra lá aquela situação da onda no lago? Então, para cada uma dessas ondinhas aqui, a gente vai dizer que é um orbital atômico, tá? Então, quando eles estão em mesma fase, a gente fala que há uma sobreposição construtiva. Essa sobreposição construtiva, ela seria o que a gente falou no slide anterior, seria o orbital molecular ligante. E quando a gente tivesse orbitais em fases opostas, a gente vai ter uma sobreposição destrutiva, o que seria o nosso orbital molecular antiligante. Isso aqui é uma situação na qual a gente tem a menor probabilidade em ter os elétrons da formação daquela ligação. Então, se a gente olhar aqui esse diagrama de energia dos orbitais moleculares, a gente vai observar que, para essa nossa molécula de hidrogênio, a gente tem os dois orbitais atômicos que vão se combinar. Então, sempre que a gente tiver, por exemplo, dois orbitais atômicos, a gente vai ter que ter a formação de dois orbitais moleculares. Então, na combinação, a gente forma o orbital molecular ligante, que a gente chama ele de HOMO, que é o orbital molecular ocupado de maior energia. E aquele outro orbital molecular formado, o antiligante, a gente vai dizer que ele é o LUMO, que é o orbital molecular desocupado de menor energia, certo? Então, o que a gente acabou de ver no slide anterior é que se a gente tem dois átomos e eles se combinam, eles vão estar formando ligações do tipo covalente, certo? E essas ligações covalentes, elas podem ser classificadas em sigma e pi.
A melhor superposição que ocorre entre esses orbitais atômicos vai ser aqueles quando a gente tem orbitais atômicos de mesmo tamanho e energia. Por exemplo, se eu fosse fazer a superposição entre dois orbitais atômicos, um S, que é o que é observado aqui nessa primeira figura, para uma molécula de hidrogênio, a gente vai observar que essa sobreposição ela acontece de forma favorável, porque a gente tem sobreposição de orbitais que possuem o mesmo tamanho e a mesma energia. Então, se eu tiver uma superposição entre orbitais que são de tamanhos diferentes e que possuem energias diferentes, como nesse exemplo aqui, onde eu tenho um orbital 2p e um orbital 3p, eu vou observar que ocorre uma menor superposição entre esses orbitais. Então, isso vai afetar na minha força de ligação. Então, às vezes, o que acontece é que nem ocorre a formação dessa molécula. Então, a gente tem que ficar atento aos fatores geométricos que vão estar envolvidos nesse grau de recobrimento. E isso é importante para os orbitais que têm direcionalidade, como os orbitais do tipo P. Porque se a gente for observar aqui, por exemplo, os orbitais do tipo P, eles vão ter dois tipos de ligações que vão ser formadas. Aquelas nas quais os orbitais eles vão se aliar com o eixo intermolecular, que é o que a gente vai falar que é a formação da ligação do tipo sigma, e os outros, que são aqueles nas quais ocorre a superposição de orbitais entre eixos perpendiculares, que forma as ligações do tipo π. Pessoal, vamos tentar usar então agora o nosso conhecimento de mecânica quântica para moléculas um pouquinho mais elaboradas. Por exemplo, se a gente pensar agora no hidreto de berílio, que é essa que está representado aqui. O berílio ele possui no estado fundamental essa distribuição eletrônica. Ele tem 1s2, 2s2, tá? O orbital 2p dele não possui elétrons. Então, se a gente olhar aqui, ele está onde na nossa tabela periódica? Ele está na família 2a, certo? No entanto, dessa maneira, a gente não tem nenhum orbital livre para que ele possa fazer a ligação. Então, para que ele faça a ligação, a gente tem que fazer o quê? Excitar um desses elétrons que está no orbital 2s para que ele vá para o orbital 2p. Uma vez que esse orbital 2s e 2p, eles não possuem uma diferença de energia apreciável. Então, a diferença de energia deles é pequena. Então, se a gente fizer a excitação desse elétron, ele vai para o orbital 2p. Então, a gente passa até agora uma distribuição 1s2, 2s1, 2p1. Nesse momento, eu faço uma pergunta. Seria possível a gente, então, conseguir formar essa molécula de BeH2 com a sobreposição desses orbitais aqui? Então, será que a gente consegue sobrepor? Olha para essa nossa figura aqui embaixo. O orbital 2s1 do berílio com 1s do hidrogênio e o orbital 2p1 do berílio com 1s1 do hidrogênio. Então, ela ficaria com essa estrutura, né? Então, você já vê aqui embaixo que eu estou falando que ela está incorreta. Porque se a gente olhar para essa molécula, a gente vai perceber que o ângulo de ligação delas provavelmente é diferente de 180 graus. E a molécula do berílio, naturalmente, ela é uma molécula linear, tá? Então, já existem experimentos que mostram que essa nossa molécula, ela é linear. Então, a teoria de repulsão dos elétrons de valência, ela também prediz para a gente que o composto BeH2, ele é linear. Então, ele não vai ser apresentado dessa forma. Nesse momento, a gente surge a ideia de que a gente tem orbitais que são híbridos. Então, a gente fala com a utilização da técnica quanto-mecânica que houve a hibridização de orbitais. A gente tem orbitais híbridos. Então, essa nossa representação aqui é a representação mais certa para a nossa molécula, tá? Por quê? Porque a gente fala que o átomo, no caso de berílio, ele sofreu uma hibridização entre os orbitais 2s e 2p, fazendo com que agora a nossa molécula tenha 50% de caráter S e 50% de caráter P, as suas ligações. Então, não há uma diferenciação em termos de comprimento de ligação e a nossa molécula ela assume, então, um ângulo de ligação de 180 graus. Observem também que a hibridação ela não muda o número de orbitais disponíveis para formar a ligação. Então, a gente tinha o quê? 2 orbitais no início. Depois de hibridizado, ele ainda possui os 2 orbitais disponíveis para realizar a ligação. Vamos então tentar analisar aqui aquelas moléculas que são formadas com elementos da tabela periódica que possuem 3 elétrons na camada de valência. Vamos olhar agora para essa molécula de borano, BH3, que possui uma geometria trigonal planar. Observa que o boro ele possui aqui 5 elétrons. Desses, 3 são os elétrons que estão na camada de valência. Então, ele é 1s2, 2s2, 2p1. Isso no estado fundamental. Se a gente excita um elétron pertencente ao orbital 2s2, ele vai agora para um orbital 2p. Então, a gente vai ter o quê? 1s2, 2s1, 2p1x, 2p1y e 2pz0, tá? Então, a gente tem um orbital aqui que permanece inalterado, que é esse último. Então, não vai ter participação dele influenciando, no caso, na formação das ligações.
A hibridação, ela leva, no caso, à minimização da repulsão dos elétrons e melhora a superposição, o que leva a ligações mais fortes. O orbital 2p remanescente, ele é perpendicular ao plano formado pelos 3 orbitais híbridos sp2. Então, ele vai ficar vazio e não participa efetivamente, de forma significativa das ligações. Pessoal, fica atento que diferente daquela anterior, na qual havia participação de metade, 50% era orbital S e 50% era orbital P, agora para esses orbitais híbridos do tipo sp2, 33% tem caráter S e 67% caráter P dessa nossa ligação. Vamos então aqui dar uma olhada nos orbitais híbridos do tipo sp3. Nesses orbitais híbridos do tipo sp3, a gente vai ver que é bastante comum a gente encontrar agora o nosso amiguinho ali, o carbono. Então vamos analisar essa molécula de CH4. Esses orbitais híbridos sp3, eles possuem uma geometria do tipo tetraédrica. Então vamos tentar entender e visualizar que tipo de geometria é essa. Bem, vamos fazer primeiro a distribuição eletrônica para o carbono. Se a gente fizer a distribuição eletrônica para o carbono, a gente vai observar que ele é 1s2, 2s2, 2p2. Então, isso é o estado fundamental. A partir do momento que a gente vai para o estado excitado, a gente observa que um elétron saiu do orbital 2s2 e agora está presente no orbital 2p. Então, a gente passa a ter o quê? Orbitais hibridizados do tipo sp3. Tá? Essa, então, é a combinação desses orbitais, levando à formação de um orbital híbrido. Então, pessoal, quando a gente olha para os orbitais hibridizados do tipo sp3, a gente observa que eles são orientados num ângulo de ligação de 109,5 graus. E cada um desses vértices desse tetraedro, eles vão se ligar de forma igual a qualquer outro átomo que venha a ser ligado. No caso aqui, a gente está mostrando para hidrogênio, mas poderia ser, por exemplo, um tetracloreto de carbono, na qual cada um desses vértices estaria ligado a um cloro. A contribuição de cada um desses orbitais agora é diferente. A gente vai ter uma menor contribuição de orbitais do tipo S. Então, a gente tem 25% do caráter S e 75% de caráter P para esse tipo de hibridação. Observem que, durante o curso de vocês, vão surgir diversas moléculas que vão ter ligações duplas e triplas. E isso deve-se a hibridizações do tipo sp2 e sp, certo? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, nós vamos ter uma molécula de eteno, que ela possui como fórmula CH3CH3. Ela possui como geometria planar e ângulo de ligação de 120 graus. Se a gente for fazer a distribuição eletrônica por carbono, que a gente já viu anteriormente, no estado excitado ele possui uma hibridização do tipo que sp3. Tá? Então, olhando para a molécula, a gente vai observar que ela vai estabelecer o quê? Ligações do tipo sigma e aquela ligação para formar a ligação dupla do tipo pi. Essa ligação pi ela é proveniente desses orbitais que não vão estar participando da ligação sigma. Então, são os orbitais que estão aqui perpendicular à formação da ligação sigma. Então, esse orbital aqui, que é o 2pz, eles que vão participar da formação dessa ligação pi. Assim, as ligações sigmas do eteno elas derivam-se dos orbitais híbridos sp2 do carbono, sendo sp2 para o carbono e um S para o hidrogênio nessas ligações CH e sp2 para as ligações carbono-carbono. Já para o exemplo do etinoacetileno, a gente tem o quê? Uma fórmula de CH2H2 com uma geometria linear. E os ângulos de ligações formados aqui são ângulos de 180 graus. Observando na distribuição eletrônica para o carbono, a gente vai ter a participação agora para a formação da ligação sigma, sistemas híbridos do tipo sp. Então, vão sobrar o quê? 2 orbitais p que não vão participar da formação da ligação simples e que vão estar participando agora da formação o quê? Das ligações pi. Então, a gente tem a formação de uma ligação tripla, certo? Então, pessoal, eu sei que por agora parece que tem muita informação e coisas que vocês, às vezes, talvez não estejam entendendo. Mas isso aqui é só o pontapé inicial da nossa disciplina. Então, na próxima aula, a gente vai começar a discutir a estrutura dos hidrocarbonetos. Então, a gente vai entrar mais a fundo nessas estruturas do etano, do eteno e do etino. Então, a gente vai passar a discutir mais sobre essas propriedades e estruturas relacionadas com essas moléculas. Então, nesse momento, eu peço que vocês peguem o material, tentem resolver as listas de exercício e tragam as dúvidas na próxima aula. Então, pessoal, até a próxima aula. Tchau, tchau!